Salve, salve, galera! Tudo bem? Vamos começar a mais uma aula de matemática com o professor Santiago. Antes de começar essa aula de hoje, eu quero mandar um abraço para duas pessoas importantíssimas na minha vida, ao qual fizeram aniversário ontem. Quero mandar um abraço para a coordenadora Vera, a coordenadora de turno. Verinha, feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Um grande abraço e um grande beijo. Você sabe que eu te amo, é recíproco. E um grande abraço, beijo especial para o meu afilhado, queridíssimo Pedro. Ontem foi aniversário dele, completando 8 anos. O tempo tá passando. Abraço, Pedro. Feliz aniversário. Dindo te ama. Beijo. Bom, pessoal, na aula anterior nós falamos sobre potenciação. Então a gente viu a definição do que era uma potência, que é um produto de fatores iguais. Nós vimos os elementos que compõem uma potência, que é a base, o expoente e o resultado, que é a potência. Nós vimos algumas peculiaridades, né, da potenciação. Fizemos alguns exemplos mediante ao conceito. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as propriedades da potenciação. Então agora a gente vai ver um pouco dessas propriedades. Bom, a primeira propriedade que a gente vai falar é multiplicação de potências de mesma base. Se eu tenho uma multiplicação onde as minhas bases são iguais, o que eu vou fazer? Vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a base A e aqui também tenho base A. E entre elas eu tenho um produto. Então, eu tenho uma multiplicação onde as minhas bases, elas são todas iguais. Então, vou repetir essa base, que a minha base é a A. O que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou somar. Então, se eu tenho multiplicação de potência de mesma base, conserva-se a base e soma os expoentes. Vamos ver isso, um exemplo, numericamente. Então, se eu tenho aqui, ó, 7 ao quadrado vezes 7 à quarta, aplicando essa propriedade, ó, o expoente, ele fala quantas vezes a minha base vai ser multiplicada por ela mesma. Isso aqui eu estou dando uma demonstração de como aplicar a fórmula. Então, quantas vezes eu vou multiplicar esse 7 por ele mesmo? 2 vezes. Então, vai ficar 7 vezes 7. Agora, vezes o segundo. Quantas vezes que o meu expoente está mandando a minha base ser multiplicada por ela mesma? 4 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. Que é igual... Ó, agora, quem está se repetindo várias vezes aqui? O 7. Então, eu vou conservar o 7. E o expoente vai ser a quantidade de vezes que ele aparece. Quantas vezes que ele aparece? 6. Então, fazer isso aqui é a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Só que para facilitar os cálculos, o que a gente já pode fazer? Ó, para não ter que fazer isso aqui tudinho. Se eu tenho aqui já vi que é um produto, onde as minhas bases, elas são todas iguais, o que eu posso fazer então? Vou repetir essa base, vou repetir minha base. O que eu usei com os expoentes? Vou somar, vai ficar 2 mais 3. Agora eu vou repetir novamente a base e vou somar os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo é a mesma coisa de 2 elevado à quinta potência. Pessoal, eu só posso fazer isso se eu tiver uma multiplicação de potências de mesma base. Então, olha aqui, ó, eu tenho um produto e as minhas potências, as minhas bases são todas iguais. Então, o que eu vou fazer? Vou conservar essa base, que é a base A4. O que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou somar, porque as minhas bases são iguais e eu tenho um produto. Então, vou conservar a base e vou somar os expoentes. Agora, vou repetir novamente essa base, que é a 4, e vou somar. 3 mais 3, 6.
Então, essa foi a primeira propriedade. Vamos ver mais uma propriedade da potência. Segunda propriedade, divisão de potências de mesma base. O que eu faço quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base? Eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Vamos ver um exemplo? Então, olha aqui, ó. Eu tenho uma divisão, né? Entre as minhas bases, eu tenho uma divisão. E elas são todas o quê? Iguais. A não é igual a A? Então, vou conservar essa base. Como é uma divisão, eu vou subtrair os meus expoentes. Então, ficou A elevado a N menos M. Vamos ver como a gente chega nessa fórmula numericamente? Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho, pode aparecer, ó, a divisão pode aparecer um do lado do outro ou um embaixo do outro. Tudo indica uma divisão. Então, olha aqui. Eu tenho 8 elevado à quarta potência, dividido por 8 elevado ao quadrado. Quantas vezes eu vou ter que repetir esse 8 por ele mesmo? 4 vezes. Então, vai ficar 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Dividido. 8 ao quadrado. Quantas vezes eu vou multiplicar esse 8 por ele mesmo? 2 vezes. Então, vai ficar 8 vezes 8. Só que olha aqui. Como eu tenho uma divisão, os termos em comum eu posso fazer o quê? Simplificar, eu posso cortar. Então, eu tenho quantos 8 em comum em cima e embaixo ao mesmo tempo? 2. Então, ó. Então, cortei 2 em cima e 2 embaixo. Agora, quem que sobrou? Ó, sobrou 2, 8. Então, vou conservar ele. E quantas vezes que ele se repete, eu vou elevar o meu expoente. Mas fazer isso aqui, bastava eu pegar, conservar a base, que é 8, e subtrair os meus expoentes. 4 menos 2, 2. É isso que a gente vai fazer nos próximos exemplos, para não ter que fazer todo esse processo. Aqui, eu tenho uma divisão de potências de mesma base. As bases são todas iguais. O que eu vou fazer? Conservar a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar 6 menos 2. Agora, eu vou repetir novamente a base e resolver essa subtração. 6 menos 2, 4. Ó, vamos à próxima. Pessoal, tome bastante cuidado nisso aqui, ó. A gente sabe que se eu tenho uma divisão de potências de mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Só que olha aqui, aqui eu tenho 9 elevado à 10ª potência e aqui eu tenho 9 elevado a 15. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho uma divisão que as minhas bases são iguais, eu vou conservar essa base, que é 9, e subtrair os expoentes. Vai ficar 10 menos 15. Só que olha aqui, sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. 10 menos 15 vai dar 5, porém 5 negativo. Então, ficou 9 elevado a menos 5. Por quê? É negativo o sinal, porque o menos 15 é o maior. Só que o expoente tem que ser o quê? Um número natural. Então, tem que fazer o inverso dele. Lembra do tapinha? Do tapinha no 9, ele desce, e o do tapinha no 1, ele sobe. Aqui de baixo é a mesma coisa se tivesse o número 1. Então, para que esse expoente ele possa se tornar um valor positivo, eu vou fazer o inverso. Aqui de baixo é a mesma coisa se tivesse o número 1. Então, esse 1 ele vai lá para cima. E esse 9 elevado a menos 5 vai descer para baixo, porém com o sinal trocado. Vai para um sinal positivo. Então, se eu tenho uma divisão de potências de mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Vamos para a próxima propriedade da potenciação. Potência de potência. Quando eu tenho potência de potência, basta eu conservar a base
e multiplicar os expoentes. Mas eu vou ensinar como chegar nisso. Então, vamos lá. Vamos ao exemplo genérico. Aqui eu tenho potência de potência, porque eu tenho 2 expoentes. Então, vai ficar, ó, vou conservar essa base e multiplicar esses expoentes. Então, vai ficar n vezes m. Ah, Santiago, entendi nada. Vamos entender agora qual o número. Não é potência de potência? Esse 2 do lado de fora tá mandando eu repetir quantas vezes esse 3 elevado à quarta que está dentro do parênteses? 2 vezes. Então, vai ficar 3 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta. Lembra que nós vimos lá a primeira propriedade, que é a multiplicação de potências de mesma base? Que é o quê? Repetir a base e somar os expoentes. Então, 4 mais 4, 8. Mas, para facilitar, a gente vai aplicar essa propriedade. Então, se eu tenho uma potência de potência, quando eu tiver 2 expoentes neste formato, o que eu vou fazer? Vou conservar essa base, que a base é 7, e multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 7 elevado a 4 vezes 2. Vou repetir novamente essa base e vou multiplicar. 4 vezes 2, 8. Certo, pessoal? Então, potência de potência é quando eu tenho 2 expoentes, que está nesse formato. Então, o que eu vou fazer? Conservar a base e multiplicar os expoentes. Tranquilaço? Mamão com açúcar? Isso aqui eu sempre falo para meus alunos. Mamão com açúcar. Muito fácil isso aqui. Vamos para a próxima. Distributiva da potência de um produto. O que é isso, professor? Se eu tenho um produto e que o meu expoente é o mesmo, eu posso aplicar a propriedade da distributiva. Olha o exemplo. Eu tenho aqui, ó, uma multiplicação, sendo que eu tenho o mesmo expoente. Então, as minhas bases são diferentes, porém o expoente é o quê? Igual. Então, se o expoente for igual, eu posso aplicar a propriedade distributiva. Eu posso levar esse expoente para o produto que está dentro do parênteses. Então, vai ficar A elevado a N vezes B elevado a N. Vamos ver uma aplicação dessa propriedade. Ó, o expoente, que é o número que está do lado de fora, ele indica quantas vezes o número que está dentro do parênteses vai ser multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes vou multiplicar o 4 e o 5 por ele mesmo? 2 vezes. Então, vai ficar 4 vezes 4. E o 5? 5 vezes 5, porque eu tenho que repetir eles 2 vezes. Ó, agora aqui, ó, eu posso aplicar a primeira propriedade, que é o quê? Conservar a base e somar os expoentes. Aqui é a mesma coisa se tivesse o número 1. Então, conserva a base e soma os expoentes. Então, 1 mais 1, 2. Aqui, quantas vezes esse 5 se repete? Vou conservar ele. Quantas vezes ele se repete? 2 vezes. Então, eu posso fazer um dos dois processos. Mas para facilitar, o que a gente pode fazer? Eu tenho aqui eu já olho de cara, meninos. Olha de cara, eu já vejo, pessoal, que eu tenho um produto de mesmo expoente. Então, se eu tenho um produto, os produtos são diferentes, mas o expoente é o mesmo, o que eu posso fazer? Aplicar a propriedade distributiva. Eu posso distribuir esse expoente para o produto que está entre parênteses. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Beleza? Tranquilaço? Então, se eu tenho um produto onde o meu expoente é igual, eu posso aplicar a propriedade distributiva distribuindo esse expoente para os números que estão entre parênteses. Beleza? Vamos para a próxima e a última. Distributiva da potência de uma divisão. Então, se eu tenho uma divisão onde o meu expoente ele é igual, eu também posso aplicar a propriedade distributiva. Eu posso distribuir
esse expoente para os números que estão pelos números que estão dentro do parênteses que estão dividindo. Então, olha aqui. Exemplo. Só que esse B, que se eu tenho uma divisão, o meu B jamais pode ser zero. Tem que ser um número diferente de zero. Então, se eu tenho uma divisão A sobre B, e esse B é diferente de zero, e o meu expoente é o mesmo, eu posso aplicar a propriedade da distributiva. Eu posso elevar esse expoente para os dois números. Então, vai ficar A elevado a N dividido por B elevado a N. Vamos ver aqui um exemplo de como chegar nessa forma numericamente? Ó, se eu tenho aqui, ó, 2/3 elevado ao cubo, quantas vezes que esse expoente está mandando multiplicar o 2 e o 3 por ele mesmo? 3 vezes. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. E o 3? 3 vezes 3 vezes 3. Então, eu vou fazer o que aqui, ó? Eu não tenho uma multiplicação de potências de mesma base? Vou conservar a base. Aqui de baixo, mesmo que eu não veja, existe um expoente. Quem que é esse expoente? 1. Então, vou somar 1 mais 1 mais 1, 3. Aqui é a mesma coisa, aplicando a primeira propriedade, que é a multiplicação de potências de mesma base. Conserva-se a base e soma os expoentes. Quem que são os expoentes aqui imaginários? Os príncipes de Azkaban. Eu falo Azkaban, que é um fantasma de Azkaban. Quem que é? 1. Então, 1 mais 1 mais 1, 3. Então, olha aqui. Eu falei que pode aparecer, a divisão pode aparecer um embaixo do outro ou um do lado do outro. Então, aqui, ó, eu tenho uma divisão onde o meu expoente é igual tanto para o 10 quanto para o 5. O que eu posso fazer aqui? Aplicar a propriedade da distributiva. Vai ficar 10 elevado à quinta potência dividido por 5 elevado à quinta potência. Então, se eu tenho uma divisão e eles estão elevados ao mesmo expoente, o que eu vou fazer? Aplicar a propriedade da distributiva. Não confundem essa propriedade com a propriedade de divisão de potências de mesma base. Divisão de potências de mesma base, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Aqui eu tenho uma divisão onde as minhas bases são o quê? Diferentes. Então, aqui eu não posso aplicar a propriedade P2. Então, aqui eu simplesmente vou distribuir esse expoente para as minhas bases. Então, ficou 10 elevado à quinta dividido por 5 elevado à quinta potência. Bom, pessoal, essa era a matéria que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido a matéria. Qualquer coisa, pode deixar os comentários aqui embaixo. Eu vou deixar aqui uma folha de exercícios. Quem quiser exercitar, pode baixar ela e qualquer dúvida que vocês tiverem mediante essa lista, vocês podem me deixar aqui nos comentários, ok? Tenham uma excelente noite e até a próxima!